Saudações, alma bendita. Que a paz do Senhor Jesus envolva o seu coração neste instante e que a luz dos bons espíritos toque tua alma com a ternura que você tanto precisa sentir agora. Você já terminou um dia inteiro em casa, sem brigar com ninguém, sem trabalhar, sem fazer nada de extraordinário. E mesmo assim acordou no dia seguinte com aquela sensação de que foi atropelado por dentro? Não é cansaço físico, não é preguiça, não é fraqueza. É algo mais profundo, algo que nenhum exame detecta, algo que poucas pessoas no mundo têm coragem de admitir em voz alta, porque parece estranho demais para ser dito sem receber um olhar de julgamento. Você já tentou explicar isso para alguém próximo? Tentou dizer que precisava de silêncio? Que ambientes movimentados te deixavam exausto de uma forma que não fazia sentido lógico? E provavelmente ouviu em resposta: mas você não fez nada. Por que está tão cansado? Alma querida, existe uma resposta para isso. E essa resposta não vem da medicina, não vem da psicologia convencional. Ela vem de uma compreensão espiritual profunda que Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, dedicou décadas da sua vida a transmitir ao mundo. Fique comigo até o final, porque há algo neste vídeo que poucos espíritos neste planeta estão preparados para compreender. E tudo indica que você é um deles. Mas antes de continuar, preciso de um gesto seu. Se você já sentiu esse esgotamento sem causa aparente, se você já precisou se afastar de pessoas sem conseguir explicar por quê, escreva agora nos comentários apenas isso: eu sinto demais. Sua palavra aqui pode ser o primeiro sinal de reconhecimento que outra alma está esperando encontrar. Não subestime o poder de um comentário feito com o coração. Quero também saber de onde você está assistindo a esta mensagem. Escreva nos comentários o nome da sua cidade: São Paulo, Salvador, Lisboa, Belém, Porto, Fortaleza, Maputo. Onde quer que você esteja neste momento, a sua presença aqui não é coincidência. Você foi guiado até este vídeo, e saber de onde você vem nos une ainda mais nessa caminhada. Escreva sua cidade agora. Muitas almas chegam até nós descrevendo exatamente essa sensação. Um esgotamento sem nome, sem causa visível, que aparece depois de reuniões familiares, encontros com amigos, dias de trabalho aparentemente normais. E a primeira coisa que a maioria faz é se culpar. Por que sou assim? O que há de errado comigo? Será que sou antissocial, frio, incapaz de me relacionar? Querido irmão, querida irmã, não há nada de errado com você. Absolutamente nada. O que acontece contigo tem um nome espiritual. Chico Xavier descreveu com uma clareza que poucos alcançaram. Existem espíritos nesta terra que não foram feitos para absorver o mundo, mas para sentir o mundo. E sentir é completamente diferente de absorver. Chico sempre ensinava que os espíritos mais antigos, aqueles que já passaram por muitas existências, desenvolvem ao longo das reencarnações uma capacidade de percepção que vai muito além dos 5 sentidos comuns. Uma sensibilidade que não escolhemos, mas que carregamos. Uma antena que não tem botão de desligar. Hoje, você vai entender por que isso acontece com você. E vai entender que aquilo que você sempre julgou como fraqueza é, na verdade, uma forma de consciência espiritual que pouquíssimas pessoas neste planeta possuem. Vamos começar pelo princípio. O que realmente acontece quando você se sente esgotado depois de estar com pessoas? Imagine que você é uma antena. Não uma antena comum, mas uma extremamente sensível, capaz de captar frequências que os aparelhos convencionais simplesmente não detectam. Enquanto a maioria das pessoas atravessam o ambiente e registra apenas o que os olhos veem e os ouvidos escutam, você registra outra coisa. Você sente a tensão que está escondida por baixo do sorriso de alguém. Você percebe o desconforto que ninguém está nomeando em voz alta. Você capta a vibração de um ambiente antes mesmo de sentar, antes mesmo de olhar ao redor. Sente aquele aperto no peito quando entra em certos lugares, mesmo sem nenhum motivo visível. Aquela pressão que parece pousar nos seus ombros logo que você cruza a porta. Não ignore isso.
Seu espírito está lendo algo que os olhos físicos não conseguem ver. E tudo isso, cada frequência, cada emoção não dita, cada conflito silenciado, entra em você. Não porque você queira, não porque você permita conscientemente, mas porque sua estrutura espiritual foi construída dessa forma ao longo de muitas existências. Você é, na linguagem espiritual que Chico Xavier nos deixou, um espírito de percepção expandida. E percepção expandida cobra um preço. Chico contava certa vez sobre um espírito perturbado que lhe dizia: "A minha maior dor não era estar morto. Era que em vida ninguém entendia por que eu precisava tanto de silêncio." Essa frase atravessa o tempo, porque ela ressoa em tantos corações ainda encarnados. Talvez no seu também. Você não se cansa das pessoas em si. Você se cansa de absorver o campo energético delas. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e entender essa diferença é o primeiro passo para parar de se julgar. Confie no que sentiu, mas atenção, coração sagrado. O que acabei de dizer é apenas a primeira camada, e existe uma segunda, muito mais profunda, que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. Prepare-se, porque o que vem agora vai aprofundar ainda mais essa revelação. Sua alma capta o que os olhos não veem. E isso não é fraqueza, é lucidez espiritual. Você entra num ambiente e sente aquela compressão no peito, mesmo sem nenhum motivo visível. A conversa parece vazia. As pessoas parecem distantes, mesmo estando fisicamente próximas. E você se pergunta: sou eu? Estou exagerando? Estou sendo ingrato com essas pessoas que apenas querem minha companhia? Não. Você não está sendo ingrato. Não está exagerando. Você está sendo preciso. A consciência espiritual avançada não lê apenas comportamentos. Ela lê frequências. E frequências não mentem. Quando um ambiente carrega vibração de competição velada, de artificialidade, de máscaras sociais, você sente aquela vibração como se fosse uma pressão física no seu campo energético. Pense nisso por um momento. Se você colocar a mão numa chama, você não precisa decidir conscientemente se vai sentir calor. Você simplesmente sente. É instintivo, imediato, inevitável. O mesmo acontece com a sua sensibilidade espiritual. Você não escolhe sentir a energia de um ambiente. Você simplesmente sente. E do mesmo modo que a chama cansa a mão, o campo vibratório pesado cansa o seu espírito. Não é fraqueza, é física espiritual. Chico Xavier ensinava que o corpo espiritual é muito mais sensível do que o corpo físico, e que espíritos mais evoluídos sentem o ambiente espiritual com a mesma precisão que o corpo físico sente o calor e o frio. Você está vivendo exatamente isso. Você não está imaginando. Isso é real e tem um significado muito maior do que você provavelmente acreditou até hoje. Agora vem a parte que poucos sabem, espírito querido. Não são sempre pessoas específicas que te cansam. Às vezes, é o ambiente em si. Quantas vezes você entrou num lugar e imediatamente sentiu seu espírito se comprimir? Não necessariamente porque alguém fez algo errado, não necessariamente porque houve uma discussão ou um conflito aberto, mas porque aquele espaço carregava uma vibração acumulada de artificialidade, de competição, de relações que existem apenas na superfície. Onde há máscaras, sua alma se sente comprimida, como se o ar ficasse mais denso, como se as paredes estivessem mais próximas do que de fato estão. A doutrina espírita, que Chico Xavier passou décadas aprofundando e transmitindo, nos ensina que os ambientes absorvem as energias emitidas pelos seres que os habitam. Uma casa onde há muito conflito carrega essa vibração nas paredes, nos móveis, no ar que se respira. Um ambiente de trabalho onde há competição velada carrega essa vibração. Uma reunião social onde as relações são performáticas e superficiais carrega essa vibração. E você, com sua sensibilidade expandida, sente tudo isso ao mesmo tempo. Sente o perfume invisível do orgulho. Sente a pressão silenciosa da inveja não assumida. Sente o peso das palavras que ninguém disse, mas que estavam ali, flutuando no ar entre os sorrisos e os abraços educados. Isso não é paranoia, não é ansiedade social, é percepção espiritual ativa.
E tem algo importante aqui, que precisa ser dito com clareza. Você não é a única alma que sente isso. Há neste momento, em tantas cidades ao redor do Brasil e do mundo, espíritos que estão assistindo a esta mensagem e reconhecendo exatamente esta sensação no próprio peito. Você não está sozinho. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir é profundo e vai tocar algo muito particular na sua história. Sua estrutura espiritual busca profundidade. E isso significa que conversas vazias não apenas te entediam, elas te drenam. Você consegue perceber a diferença entre uma conversa que te deixa mais vivo e uma que te deixa mais vazio? Aquela sensação de sair de um encontro sentindo que se alimentou de algo genuíno. E aquela outra sensação de sair de uma reunião sentindo que perdeu algo de si mesmo, como se tivesse dado energia que não tinha. Esse contraste não é imaginação. É o seu termômetro espiritual funcionando com precisão. Porque sua alma não foi construída para viver em superfície. Ela foi construída ao longo de muitas existências para buscar profundidade, silêncio e sentido. Quando você está numa conversa que tem verdade, que tem abertura, que tem conexão genuína, o tempo passa e você não sente cansaço. Pelo contrário, você sente que se alimentou de algo, que saiu daquele encontro mais cheio do que entrou. Mas quando a conversa é uma performance social, quando as palavras são apenas ruído educado sem nenhum conteúdo real, você sai dali, sentindo que perdeu algo de si mesmo. Certa vez, um homem procurou Chico Xavier angustiado, dizendo que jamais se encaixava em grupos, que se sentia sempre estranho entre as pessoas, que preferia ficar só. E Chico, com aquela serenidade que só os grandes espíritos possuem, olhou para ele e respondeu com doçura: há almas que não vieram para se encaixar, vieram para aprofundar. Essa frase é para você hoje. Você não falhou em criar conexões. Você tem um padrão de exigência espiritual elevado, não porque seja arrogante, mas porque a profundidade é o único tipo de relação que realmente alimenta a sua essência. Espere, porque existe ainda algo que muito poucos ousam admitir. A solidão sempre te curou. Não é coincidência, não é escapismo, é reconexão com o eixo. Desde cedo na sua vida, você percebeu que havia uma diferença entre estar só e se sentir sozinho. Para você, ficar em silêncio nunca foi sinônimo de abandono, foi sinônimo de retorno. Retorno a si mesmo. Feche os olhos por um segundo e lembre-se: quantas vezes, depois de um dia pesado com muitas pessoas, você buscou um canto tranquilo, uma música suave, um momento só seu, e sentiu a tensão começar a se soltar, aquele aperto no peito se abrindo, aquela leveza chegando aos poucos, como se a alma estivesse exalando algo que havia acumulado? Esse momento não foi fuga, foi restauração. No silêncio, sua alma se reorganiza. No recolhimento, as energias que você absorveu ao longo do dia se dissolvem. Os campos vibratórios alheios que entraram no seu, sem sua permissão, se desprendem, e você volta a ser inteiramente você. Chico Xavier nos ensinou, através das mensagens que recebia dos espíritos de luz, que o ser humano precisa de momentos de introspecção para reconectar com a sua essência mais profunda, que é no silêncio interior que ouvimos a voz mais verdadeira de nós mesmos, que é no recolhimento que a alma se nutre daquilo que nenhuma festa, nenhuma multidão, nenhum barulho externo pode oferecer. Você não fugiu da vida quando buscou silêncio, você cuidou da sua vida. Não tenha vergonha disso. Não se desculpe por isso. Confie. Você está pronto para entender a próxima dimensão desta mensagem? Existe um nome para o que você carrega. Não é fraqueza, não é doença, não é deficiência social. É sensibilidade espiritual elevada. O que o mundo muitas vezes chama de hipersensibilidade é, na perspectiva espírita que Chico nos transmitiu, a manifestação de uma consciência em expansão. Espíritos mais antigos, com mais jornadas encarnadas e desencarnadas, naturalmente desenvolvem essa capacidade de percepção mais sutil. Você não está fora do padrão. Você está à frente dele. Cada reencarnação
é uma oportunidade de afinamento. E quando uma alma reencarna muitas vezes com intenção genuína de crescer, de aprender, de amar de formas cada vez mais profundas, ela chega num ponto em que o véu entre o mundo visível e o mundo energético fica mais fino. Você vive nesse véu mais fino. E isso significa que você sente coisas que outros não sentem. Percebe contradições que outros não percebem. Capta intenções que ficam escondidas atrás das palavras. Sente a vibração de um ambiente antes mesmo de processá-lo racionalmente. Quantas vezes você soube, sem que ninguém dissesse nada, que algo estava errado, que aquela pessoa estava mal apesar do sorriso, que aquela situação ia dar errado, mesmo que tudo parecesse bem na superfície? Isso não foi intuição aleatória. Foi sua antena espiritual lendo o que estava no campo vibracional ao seu redor. Você não está imaginando. Isso é real. Isso é genuíno. E tem um propósito que vamos revelar mais adiante neste vídeo. Agora, a revelação mais importante desta primeira parte: seu campo vibratório se ajusta ao ambiente. E isso cobra um preço. A maioria das pessoas entra num lugar e permanece, vibratoriamente, relativamente isolada daquele ambiente. Elas podem ser afetadas por ele com o tempo, mas existe uma espécie de impermeabilidade natural, uma camada de proteção inconsciente. Com você, é diferente. Você não apenas entra nos lugares, você os sente, você os absorve. Você carrega um pouco daquele ambiente quando sai. É como se você fosse uma esponja espiritual extremamente porosa. Uma esponja que absorve não apenas a água visível, mas também as impurezas invisíveis que estão na água. E esponjas precisam ser espremidas para funcionarem bem novamente. Mas há algo aqui que precisa ser dito com cuidado, porque é justamente neste ponto que muita gente se perde. Se você sentir esse peso de forma constante e intensa, a ponto de afetar seu bem-estar cotidiano, é importante também buscar o suporte de quem você confia. Um amigo próximo, um mentor espiritual ou mesmo um profissional de saúde. O cuidado com a alma não exclui o cuidado com a mente e com o corpo. Eles caminham juntos. Dito isso, voltemos ao que Chico nos ensinou sobre a autopreservação espiritual. Quando você percebe que precisa se afastar de alguém ou de algum ambiente, não é porque você não ama, não é porque você é indiferente. É porque você aprendeu, talvez de forma intuitiva, talvez dolorosamente ao longo dos anos, que você precisa proteger o seu campo para continuar sendo quem você é. Distância não é rejeição, é cuidado energético. Certa vez, uma senhora foi até Chico Xavier dizendo que se sentia culpada por precisar se afastar de certas pessoas da família, mesmo amando-as profundamente. E Chico respondeu com uma suavidade que chegava a doer: amar não é destruir-se pelo outro, minha irmã. Às vezes, amar é preservar-se para continuar amando. Você não se afasta porque é frio. Você se afasta para não se apagar. Mas antes de continuar, alma bendita, há algo que vou revelar mais adiante neste vídeo que vai conectar tudo que você está sentindo a um propósito muito específico. Um propósito que sua alma talvez já intua, mas que ainda não encontrou palavras para expressar. Guarde isso no coração. Chegará a hora. Mas antes, quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que toca algo muito profundo. Você prefere poucos vínculos verdadeiros a muitos conhecidos superficiais? Se a resposta é sim, você acaba de confirmar mais uma marca espiritual que estamos revelando aqui. Sua alma não busca quantidade de vínculos, ela busca ressonância. Ressonância é quando dois espíritos se encontram e reconhecem algo um no outro. Não é necessariamente uma amizade de muitos anos, não é necessariamente uma relação sem conflitos. É algo mais profundo, uma frequência compartilhada. Um entendimento que não precisa de muitas palavras. Uma conexão que nutre ao invés de drenar. E esses vínculos são raros, por isso você tem poucos deles. Não porque você falhou, mas porque você tem um padrão de seleção espiritual muito alto. Sua alma reconhece quando uma conexão é genuína e quando é apenas social. E ela não se satisfaz com o que é apenas social.
Pense na última vez que você saiu de uma conversa com um desses poucos vínculos verdadeiros. Como você se sentiu? Mais leve? Mais cheio? Com aquela sensação estranha de que foi visto de verdade? Esse é o alimento que a sua alma busca, e ela está certa em buscá-lo. Agora, atenção, porque chegamos a uma das revelações mais práticas desta mensagem. O cansaço que você sente é um termômetro da alma. Não é sinal de fraqueza. Não é sinal de doença. É informação espiritual. Quando você se sente esgotado depois de certos encontros, não ignore isso. Seu campo energético está dizendo exatamente onde você vibra e onde não vibra. Está mostrando quais ambientes são compatíveis com a sua frequência e quais cobram um preço que você não pode continuar pagando. Depois de quem você se sente mais vivo? Com quem você sai de um encontro sentindo que se alimentou espiritualmente? Quais ambientes te expandem ao invés de te comprimir? Essas respostas não são caprichos, são mapas, são guias espirituais que sua própria sensibilidade já elaborou para você ao longo de toda a sua vida, um traço de cada vez. E tem algo que precisa ser dito aqui com toda clareza. Você não é antissocial, você é interiorizado. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. O antissocial foge das pessoas por medo ou por indiferença. O ser interiorizado busca as pessoas certas, nos momentos certos, com a profundidade certa. Você não rejeita a humanidade. Você a ama com uma intensidade que a maioria não consegue sustentar. E é exatamente por isso que você precisa de recolhimento. Não para fugir do amor, para continuar amando sem se perder. Respire fundo. Deixa esse reconhecimento pousar em você. Mas há ainda mais uma camada, amigo da alma, e essa é a mais profunda de todas. Você já se perguntou por que, depois de ambientes ou encontros muito intensos, você sente quase uma necessidade física de se recolher, de tomar um banho, de ficar em silêncio por um tempo? Como se precisasse se limpar de algo que não era seu. Isso não é neurose. Não é excentricidade. É o seu espírito pedindo limpeza energética. O campo vibracional humano é real. E quando você passa horas num ambiente carregado, absorvendo energias que não pertencem à sua frequência natural, essas energias ficam aderidas ao seu campo, como partículas de poeira ficam aderidas à roupa. E assim como a roupa precisa ser lavada, o campo espiritual precisa ser restaurado. O recolhimento, o silêncio, a oração, a meditação, um momento sozinho na natureza, uma música que toca a alma. Tudo isso é higiene espiritual. Não é frescura. É necessidade real de um espírito que vibra em frequência elevada. Certa vez, Chico Xavier foi procurado por um jovem que dizia sentir-se sujo depois de certas companhias, sem conseguir explicar por quê. E Chico, com aquela doçura característica, respondeu: "Meu irmão, você está sentindo o que poucos percebem. O campo espiritual precisa de limpeza tanto quanto o corpo físico, e o silêncio é a água que lava a alma. Cuide do seu campo, sem culpa, com carinho. E agora vem o que vem a seguir, que poucos ousam entender. Aquela sua tendência de não se perder em multidões não é timidez, não é insegurança, é autopreservação espiritual consciente. Há pessoas que entram numa multidão e sentem energia, saem cheias, animadas, como se a presença de muita gente as alimentasse. E há você. Você entra numa multidão e, mesmo que se divirta por alguns momentos, começa a sentir aquela compressão gradual. Aquele barulho que vai ficando alto não apenas para os ouvidos, mas para o espírito. E chega um ponto em que você simplesmente precisa sair. Não porque você seja fraco, mas porque você é sensível de uma forma que os mais fortes nem sempre compreendem. Você se preserva. E essa preservação é, na perspectiva espírita, uma das formas mais conscientes de respeito à própria jornada espiritual. Chico Xavier ensinava que cada espírito tem uma missão específica nesta terra e que nem todos vieram para estar em todos os lugares. Alguns vieram para ser pontes, outros para ser faróis, alguns para alcançar multidões, outros para aprofundar poucos. E se você se identifica com tudo que foi dito até aqui, talvez você seja um farol.
E faróis não precisam correr de um lado para o outro. Eles precisam ficar firmes, com a luz acesa, no lugar certo. Mas e se eu te dissesse que tudo isso, o cansaço, a necessidade de silêncio, a sensibilidade ao ambiente, a preferência por poucos vínculos verdadeiros, tem um propósito que vai muito além de você? Espíritos sensíveis vieram para aprender a cuidar da própria luz. Não foi por acaso que você nasceu com essa sensibilidade. Não foi por acidente que você percebe o que outros não percebem, sente o que outros não sentem, absorve o que outros não absorvem. Há uma missão por trás disso. Não todos os espíritos nasceram para estar em todos os lugares. Não todos vieram para ser extrovertidos, expansivos, presentes em cada gathering, em cada reunião, em cada roda social. Alguns, e você pode ser um deles, vieram especificamente para sustentar frequência. O que significa sustentar frequência? Significa que a sua presença, mesmo quando silenciosa, eleva o nível vibracional dos ambientes que você habita. Significa que quando você está bem, quando você está em paz, quando você está conectado com a sua essência, você irradia algo que toca as pessoas ao seu redor de formas que você muitas vezes nem percebe. Uma vela não precisa se mover pela sala para iluminá-la. Ela apenas precisa estar acesa. Você é essa vela. E se você continua se colocando em ambientes que consomem a sua luz, em relações que drenam ao invés de nutrir, em situações que exigem que você use uma máscara ao invés de ser quem você é, a chama diminui. E quando a chama diminui, você deixa de cumprir aquilo para o qual foi destinado. Cuidar da sua energia não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. E chegamos agora ao coração mais profundo de tudo que foi revelado aqui hoje. Alma querida, agora a revelação final. Aqui fecha todos os loops que abrimos no início desta conversa. Você não se afasta das pessoas porque é frio. Você não precisa de silêncio porque é fraco. Você não prefere poucos vínculos porque é incapaz de amar. Você se afasta porque a sua alma aprendeu, ao longo de muitas existências, que preservar a própria energia é a condição necessária para continuar amando com verdade. Você precisa de silêncio, porque seu espírito é uma antena tão sensível que sem restauração ele perde a capacidade de perceber o que realmente importa. Você prefere poucos vínculos, porque sua consciência já evoluiu o suficiente para saber que profundidade vale infinitamente mais do que quantidade. Isso não é limitação, é evolução. Chico Xavier disse em uma das suas mais tocantes mensagens: amar a si mesmo com sabedoria é a base de todo amor verdadeiro. Não é um amor narcisista que ele descreve. É um amor que começa de dentro para fora, que reconhece a própria luz como sagrada e a protege com cuidado e consciência. E quando dois espíritos assim, sensíveis, profundos, conscientes, se encontram, reconhecem um ao outro em silêncio, sem precisar de muitas palavras, sem precisar de performance, apenas ressonância, apenas verdade. Esse é o tipo de amor que a sua alma busca, e esse é o tipo de presença que a sua alma oferece ao mundo. Você está em outro nível espiritual, não acima de ninguém, mas num nível diferente. Num nível de sensibilidade e consciência que veio acompanhado de um presente e de uma responsabilidade ao mesmo tempo. O presente é perceber o que outros não percebem. A responsabilidade é cuidar dessa percepção. É tempo de você reconhecer isso sem medo, sem vergonha, sem desculpas. Coração que chegou até aqui, querido irmão, querida irmã, obrigado por confiar neste espaço com a sua presença e com a sua atenção. Saber que você caminhou até o final desta mensagem é algo que não tomamos de forma simples. Você não está sozinho nisto. Há, neste exato momento, em cada cidade onde esta mensagem está sendo assistida, almas que sentem exatamente o que você sente, que se esgotam sem razão aparente, que precisam de silêncio para se restaurar, que buscam profundidade em tudo, que preferem uma conversa verdadeira a 100 superficiais. Em São Paulo, em Recife, em Lisboa, em Goiânia, em Luanda, no interior do Maranhão, no coração de Minas, em todo lugar
onde um espírito sensível está lendo estas palavras agora. Vocês são muitos, e cada um de vocês veio com um propósito. Se esta mensagem tocou algo que estava adormecido dentro de você, escreva agora nos comentários: minha luz merece cuidado. Deixe essa afirmação ecoar, porque ela é verdade. A sua luz merece cuidado. O seu espírito merece ser compreendido. A sua sensibilidade merece ser honrada, não corrigida. E se você ainda não nos disse de onde está assistindo, escreva agora a sua cidade. Queremos saber onde esta mensagem chegou, onde esta luz tocou um coração. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que talvez esteja passando por isso agora, que talvez esteja se julgando por precisar de espaço, que talvez esteja se sentindo estranho por preferir silêncio a barulho, profundidade à superfície. A sua partilha pode ser a primeira vez que essa pessoa se sente compreendida de verdade. Não subestime isso. Se você ainda não está inscrito neste canal, clique em inscrever-se agora e ative o sininho. Trazemos mensagens como esta com frequência. Mensagens que foram pensadas para espíritos como o seu, sensíveis, profundos, em caminhada consciente. Que a paz do Senhor Jesus ilumine cada passo do seu caminho, alma bendita. Que a luz dos bons espíritos envolva a sua jornada com proteção, com orientação e com o amor que você tanto merece sentir. Que o silêncio que você busca seja sempre para você um lugar sagrado de reencontro consigo mesmo. Até a próxima mensagem. Com amor fraternal, sempre.